Então, vamos continuar a nossa aula sobre o registro dos atos que são registrados no RI, o mnemônico, que reproduz os itens do artigo 67, inciso 1. Então, Mário, eu peço a gentileza para que você tenha em mãos aí a sua Lei 6.015. Nós vamos aí colocar o nosso material de empresarial aqui, reservá-lo. A gente não pode misturar muito material, senão a gente começa a ficar maluco. Então, vamos lá. Essa aula tem a presença especialíssima do Mário e da Elisa. Então, vamos lá, Elisa. Vamos. O Mário vai assistir a aula que eu vou mandar o link para ele. Eu vou pedir, Elisa, para você, porque essa aula nós tratamos aqui estamos tratando, né, do nosso curso esquematizado, do registro de imóveis de Alagoas, né? E o artigo, que é o capítulo 5, é o título 5, né? E o artigo 18, ele reproduz o artigo 67, inciso 1 da Lei 6.015. Então, no artigo 18, e aí eu vou pedir para você, que é ipsis literis, eu vou seguir aqui pelo Código de Alagoas, mas os senhores vão aí seguindo pela Lei 6.015. Então, Elisa, você conseguiria lá, a partir da primeira parte, a primeira história, vamos lá. Então, professor, o senhor falou que era a colherinha, né, envolta no contrato de locação, guardada dentro da caixinha de hipoglós, e que o seu avô era um senhor afeitado com aparelhos e máquinas, e a sua avó, uma senhora muito elegante, mas que era cercada de servos folgados e que se aproveitavam lá, usavam e habitavam a casa. Então, até aí seriam a colherinha, a instituição do bem de família, o contrato em que a colher, que é o bem de família, está envolto, seria o contrato de locação com cláusula de vigência em caso de alienação do objeto locado. Depois, a colherinha envolta no contrato, guardada na caixinha de hipoglós, seriam as hipotecas convencionais, legais e judiciais. O avô, que é um senhor, seria o penhor de aparelhos e máquinas da indústria, porque ele se dirige todos os dias para tomar conta dos negócios na indústria. A avó, com vestidos de renda, seriam rendas constituídas sobre imóveis? Não. Elisa, isso aí Desculpa te interromper, você está indo magnificamente bem. Mas você tem que tomar um cuidado com a ordem. A história você tem que ser bem metódica. Senhora, penhora. Senhora. Sido senhora. É a senhora. Senhora, então, penhora. E o que ela faz quando ela vê o sequestro? É verdade, eu esqueci, professor. Ela era penhora, ela era uma senhora muito elegante, não por causa das rendas, mas ela era muito elegante, só que ela tinha uma falta. Toda vez ela arrotava quando via sequestro. Então, era penhora, arresto, sequestro, servidões. Ok. Aí, porque eram servos folgados que usavam e habitavam, não era? Exato. Então, é o usufruto e o uso dos imóveis e habitação. Sim. Que são os direitos reais, né? Que são os direitos reais. Mas agora que vem as rendas, ou não? Isso, as rendas constituídas. Sim. Sobre imóveis. Rendas constituídas sobre imóveis. Ou a eles vinculados, né? Ou a eles vinculados. Mas agora vem a parte da fita. Exato. Ponto. Terminou aí. Tá. Depois que essa parte, vem a parte da fita. E a parte da fita estamos aqui. Mário. Então, a parte da fita, o senhor falou que coloca o contrato, né, o pacto antenupcial numa caixinha. Como que chama a caixinha? A caixinha eu esqueci. Convenção. Das convenções antenupciais? Convenções antinupciais, são registradas no RI.
Tá, então, não, eu sei, é que eu achei que fosse a convenção estivesse dentro da caixinha, não fosse o nome É da a caixinha da convenção. Elas A guardam, então, assim, caixinha, ela guarda a convenção dentro de uma caixinha. Você pode pensar dessa sim. forma. O que Aí mais que eu tenho dentro da caixinha? lá tem uma fita com um lacraseado e amarrado uma aliança em volta da fita. Ok, que é o compromisso. Então, aí seriam a convenção antinupcial, que é o pacto antenupcial. Perfeito. Depois, a anticrese e a enfiteuse, que é a fita, e as promessas de compra e venda. Isso. Calma, calma. Essa você deixa reservado, que eu resolvi fazer um mnemônico diferente para ela mais fácil. Mas você deixa o anel para você saber que nós temos o compromisso. Tá? Mas nós vamos falar sobre ele agora, daqui a pouco. Tá. Mas quais são os documentos que eu tenho aqui dentro das convenções antinupciais? E são 3 cédulas de crédito. Do Mário é o crédito industrial, do Celso é o crédito rural e ainda tem o contrato de penhor rural. De penhor rural, sim. É cédula, são 3 cédulas. Uma cédula de crédito rural, cédula de crédito industrial e o contrato de penhor rural. O contrato de penhor rural. É só se lembrar daquelas nossas aulas lá do penhor rural, né? Nós vimos, né? O pecuário, o agrícola, se lembra? Uhum. Então, vamos voltar aqui. Então, fizemos a primeira parte. Ok. A segunda parte. E a segunda parte eu já não me lembro, professor. Lembra? Claro que você lembra. Seu pai não gostava de pescaria? Então, é que meu pai, ele não gosta de pescaria, professor. O meu pai, eu acho que nunca pescou. Meu pai é a pessoa mais impaciente do mundo. Acabou o mnemônico. Elisa, você se lembra, mas tudo bem. Tudo bem. E o bote? Você lembra que tínhamos o bote? Você lembra, assim, vou passar com você. O bote... Tinha 10 amigos? Não. Antes dos amigos, temos o bote. Você lembra que o bote... O que tem dentro do bote? O remo. Professor, eu estou confundindo. Então, essa parte eu ainda não estou boa. Essa parte eu não então sei. Tá. Eu vou passar para você. O Mário não assistiu a aula. Então, é só você mesmo. Eu vou passar aqui de novo para você. Eu tenho o bote. Eu tenho esse bote. Eu tenho esse remo. Dentro do bote, eu tenho um banco, que eu vou chamar de assento. E aqui eu tenho um ovo. Se lembra disso? Exato. E aqui eu expandi, né, na verdade, para ficar mais fácil. Por quê? Debaixo desse assento, eu tenho uma sacola de compras. Eu tenho uma maçã... Não, eu tenho uma pera, uma maçã e outra maçã. E eles estão sobre uma estrutura imóvel que vai para a cidade, né? Remoarrematação e adjudicação em asta pública. O bote é o dote. O assento de ovo declara sentença declaratória de uso capião. A compra e venda, a permuta, pera, a maçã, a dação em pagamento, outra maçã, doação. Então, aqui é permuta, aqui é dação em pagamento, aqui é doação e a transferência do imóvel para a sociedade. Tá, professor, o senhor tinha falado. Então, o bote tem um remo, sobre ele é um assento, sobre o qual há um ovo, debaixo do qual, por sua vez, está uma sacola de compras com 3 frutas, uma pera, uma maçã e outra maçã.
não pode se falar duas maçãs, tem que falar uma maçã e outra maçã. E tudo isso sobre uma estrutura imóvel que caminha para a cidade. Então, o bote é o dote, o assento do ovo é a sentença declaratória de uso capião, a sacola de compras é a compra e venda, aí depois a pera é a permuta, eu esqueci do remo, né? Exato. É a arrematação e a adjudicação em asta pública. Okay. O bote é o dote, o assento do ovo é a sentença declaratória de uso capião, a sacola de compra é a compra e venda, a pera permuta, a maçã é a dação em pagamento, a outra maçã é a doação entre vivos, e mais a transferência de imóveis para a sociedade. Ok. Quando integrar a cota social, né? Ok, perfeito. Agora, nós temos aquela última parte, a terceira parte. Na verdade, Elisa, mas assim, nós estamos decorando, me parece, 45 elementos, né? Não que você esteja esperando não ter esforço, mas para decorar esses elementos a gente também demanda esforço, claro, né? Não, eu sei, professora, é que eu adoro a sua avó e o seu avô, e eu acho que eu fico fixada na primeira parte. O senhor tem que colocar uns outros parentes aqui, eu gosto da história da família. Elisa, ó, quando nós terminarmos a gravação, a gente não pode ficar mais batendo papo, 1 hora. Não pode, não, a gente deveria, mas é a questão que eu estou sem tempo. Mas assim, eu adoro conversar com você, nossa, é excelente. Ó, então tá. Vencemos essa terceira parte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, quinta parte. Essa primeira parte é do avô e da avó. A segunda parte é porque eu vou fazer em ordem. Eu vou explicar agora, no final da aula. A terceira parte é a parte do bote e do remo. Bote mais remo. A quarta parte é a parte dos amigos na igreja. Amigos, igreja. Amigos, igreja, pastor. O Mário está achando isso aqui, não está entendendo nada. E a sexta parte é o adendo. É porque eu anexei o adendo. Ok. Então, vamos lá. Vai pensando aí naquela figura que... Ô, Mário, depois você assiste a aula, eu passo para você 1 hora com você. Mas eu só quero passar aqui com a Elisa e ela vai pensando mentalmente já no quadro que ela tem em mãos. Desapropriação amigável e a sentença que fixa o valor na desapropriação. Se lembra? 10 amigos sobre o assento e... O senhor contou a historinha. Tenho 10 amigos que estão sobre um assento em cujo lado está colado um post-it com um cifrão. Exato. E os amigos estão temerosos de um louco ou alucinado. Alienação fiduciária. Exato. Então, tenho 10 amigos. 10 amigos é a desapropriação amigável. Depois, o post-it com o cifrão é a sentença que fixa o valor da indenização. Perfeito. Eles têm medo do louco ou alienado. É a alienação fiduciária. E aí, esta cena se passa numa igreja de lona, o que dá a ideia de provisoriedade. Lá dentro é que está o assento com os 10 amigos. Então, essa igreja de lona é emissão provisória na posse, né? Perfeito. Quando concedida à União, Estados, Distrito Federal, municípios e entidades delegadas respectivas. Ponto. E aí, nós vamos pensar agora no pastor que está sobre o púlpito, e do lado do pastor nós temos um assento com o ovo de pata coen. Então, a primeira menção do pastor é o terno, os termos administrativos e as sentenças declaratórias. O ovo coen
de constituição, de concessão de uso especial para fins de moradia. Correto? Então, os termos administrativos e as sentenças declaratórias de concessão de uso especial para fins de moradia. Aí, nesse momento, eu vou para a mão direita do pastor, que segura uma Constituição. Essa Constituição é a Constituição PSIL. Constituição de Direito de Perfis de Imóvel Urbano, não é isso? E do outro lado, ele segura um contrato de concessão. E o contrato de concessão é o contrato de concessão do IP, contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público. Você vai abrir a primeira parte da Constituição, o que você vai ter na primeira página da Constituição? 3 pirâmides, não foi isso? Foi. Então, o senhor falou que lá dentro da igreja está o assento com aqueles 10 amigos, né? E há um púlpito onde há um pastor ou celebrante, não pode ser budista, porque o budista não usa terno, trajado com um terno. Nesse púlpito e nesse assento há também um ovo, só que de pato, para lembrar quen-quen. O pastor tem em uma mão, na mão direita, a Constituição, e na outra um contrato de concessão, que é o contrato DRUIP. A Constituição faz psil quando a gente passa por ela, para chamar a atenção. E na contracapa da Constituição há 3 pirâmides que remetem ao Egito, que é o l'Égypte em francês. O pastor é flamenguista porque ele porta um cartão de sócio torcedor do Clube Regatas Flamengo, CRF, no bolso. Então, o terno do pastor são os termos administrativos, é isso? Uhum. Aí depois, os termos administrativos e depois a Constituição, na mão dele, é a Constituição do Direito de Superfície, do PSIL, né? De Superfície de Imóvel Urbano, e na mão esquerda é o contrato de concessão. Aí tem que lembrar do contrato de concessão do IP, né? Do direito real de uso de imóvel público. Depois, a legitimação da posse e a conversão da legitimação da posse em propriedade, legitimação fundiária, são os 3 legípti, não é isso? Uhum. Legitimação da posse, conversão da legitimação da posse em propriedade e legitimação fundiária. E, por último, o cartão de sócio do CRF, Clube Regatas Flamengo, é a certidão de regularização fundiária. Sim. Tá. Ótimo, perfeito. Agora, vamos lá para a nossa segunda parte. Onde está o meu livro aqui de obrigações do professor? Elisa, esse livro, presta atenção, é bem rapidinho. Esse livro, estou tentando achar uma caixa, mas aqui, os senhores vão imaginar o seguinte, que esse livro ele está dentro de uma caixa e eu tenho uma pena sobre este livro. Eu tenho uma pena. Eu tenho nessa caixa uma pena sobre o livro. E qual é o livro? É o livro de obrigações. Correto? Eu tenho uma pena sobre o livro, obrigações, e eu tenho uma caixa de dominó. Com dominó. Então, eu tenho pena, eu tenho livro e eu tenho a caixa de dominó. E o livro, aqui tem uma ação, eu vou promover um empréstimo para Lourdes. E a Lourdes é urbana. Então, eu quero que os senhores... Isso aqui, como eu já fiz na outra aula, a gente já passou. A Lourdes... Então, você vai ter uma pena. Vamos ter uma pena. Vamos ter o livro de obrigações. E vamos ter uma caixa de dominó. Com dominó. Eu vou emprestar este livro
a Lourdes. E a Lourdes é urbana. Ela é minha amiga muito urbana. E esse empréstimo, obviamente, é em confiança. Em confiança. Em confiança. Em confiança. Em confiança. Concordam? Ó, e na contracapa desse livro, eu vou ter, na primeira, uma citação. Uma citação. Eu vou ter 3 elementos aqui. Eu vou ter ainda um gato. Eu vou ter um gato. Esse gato está sobre um lumicolo. E aqui eu vou ter uma sentença do pai que indica uma seta para uma raiz. Então, isso está na contracapa. Eu emprestei o livro para a Lourdes e a Lourdes, posteriormente, ela vai me entregar o livro. Ato de entrega. Ela devolve. Ato de entrega. Então, ficou fácil. É só isso que vocês precisam saber. Ó, então, dentro da minha casa, eu tenho uma pena, eu tenho obrigações, eu tenho o domínio, o condomínio, o dominó, e eu vou entregar o livro das obrigações para a Lourdes, que é urbana. Na contracapa do livro, eu vou ter uma citação, um gato dividido, esse símbolo da fração significa divisão, sobre o lumicolor, e a sentença do pai, que indica para uma raiz. Depois a Lourdes devolve, promove o ato de entrega do livro. É simples assim. O que é a pena? O que é a pena é o penhor rural. Vamos seguindo aí. Obrigações, o livro de obrigações e empréstimo. Empréstimo por obrigações ao portador. Isso está escrito aqui, de empréstimo por obrigações. Então, nós temos aqui, eu vou seguir aqui pela Lei 6.015, porque eu vou numerando aqui. O contrato de penhor rural. O contrato de penhor rural. O contrato de penhor rural é o 15. Empréstimo por obrigações ao portador é o 16. Em confiança, me lembra fidei. Fideicomisso. O fideicomisso, onde está? Tem um problema. Mas não tem problema. O fideicomisso não consta na Lei 6.015, consta aqui no Código de Alagoas. Mas, de qualquer forma, provavelmente em São Paulo, fideicomisso é registrado também. Fideicomisso. Mas vamos mantê-lo aqui. Não consta na lei. E quem é a Lourdes? A Lourdes são os... É porque eu fiz seguindo o código, né? Fideicomisso. Eu tenho o fideicomisso. A Lourdes são os loteamentos urbanos e rurais. Loteamentos urbanos, rurais e desmembramentos urbanos. Correto? E o domínio, condomínio, e o que é o domínio, condomínio, e aqui eu tenho I e C. Instituição, a instituição
a incorporação, instituição e convenção do condomínio. Citação de ações reais: o gato é o ato que divide, o ato ou as sentenças judiciais que dividem, e o que faz o lumicolo? Ele marca, demarca. Então, vocês têm que se lembrar disso. Dividir e demarcar. E a sentença que inventário, arrolamento, partilha, adjudicar bem de raiz. Depois nós temos ato de entrega, e aí você tem que pensar legado de imóveis, formais de partilha e sentenças de adjudicação. Mas com esses elementos, vocês são capazes de ter as palavras, os gatilhos. O nome disso na psicologia é gatilho. Então é isso, eu tenho penhor, eu tenho empréstimo por obrigações, eu tenho a incorporação, instituição, convenção do condomínio, o loteamento urbano rural, desmembramento urbano, citações, as ações, né? O que eu chamo de citações de ações reais e pessoais reipersecutórias, o ato constitutivo de sentenças judiciais que dividirem e demarcarem imóveis, e as sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas adjudicarem bens de raiz em pagamento das dívidas da herança. Depois nós temos o ato de entrega de legados de imóveis, formais de partilha e sentenças de adjudicação em inventário e arrolamento quando não houver partilha. Então, é isso que nós tínhamos que ter em mente. Mas isso parece que ficou muito confuso, mas não é. Quando nós começamos a praticar várias vezes, nós vamos ver que vai ficando cada vez mais simples. Professor, eu só perdi essa última parte, o LI, FP e o SA. O LI é que eu estou seguindo aqui, legado de imóveis, ato de entrega de legados de imóveis, é o 25. O FP, formais de partilha, legados de imóveis, formais de partilha, e o SA, sentenças de adjudicação. É porque a gente precisa decorar os atos que são levados a registro. Então é isso. Então você vai ter em mente o artigo 16 dos empréstimos por obrigações ao portador, o penhor rural. Aqui ele não fala, é porque é o seguinte: a instituição, incorporação e convenção de condomínio. É porque eu fiz com base no Código de Alagoas, né? Que é o objeto do nosso curso, mas enfim, que reproduz aí o que é o Código de São Paulo, na verdade. Então aqui nós temos o fideicomisso, mas aí a gente faz as adaptações. Lourdes é o loteamento urbano rural, desmembramento urbano, Lourdes, loteamento urbano rural e desmembramento urbano, as citações das ações, o ato constitutivo de dividir imóveis e demarcar imóveis, ato e sentenças judiciais e sentenças que adjudicarem bens de raiz para o pagamento de dívidas da herança. E ato de entrega, legado de imóveis, formais de partilha e sentença de adjudicação. Então, como nós já fizemos muito hoje, parece que ficou pesado, né? Mas eu acho que depois, amanhã, no início do dia, vai ficando melhor, vai ficando mais fácil. Então, eu vou encerrar a aula de hoje. Mário, você quer manifestar, dizer alguma coisa? Show, tranquilo. Tudo bem? Tem que praticar bastante. Elisa?
Tá excelente, professor. A gente vai praticar. Muito Então obrigada. tá. Obrigado vocês e a gente se encontra amanhã. Até mais. Tchau. Boa noite. Boa noite.